Glória a Deus, família, família, força, a força e o poder para a guerra. Mateus 11:12. Nós estamos aqui para viver o teu propósito. E nós oramos e consagramos a Ti esse momento, para que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, para que a Tua vontade seja estabelecida, para que a Tua glória se manifeste, em nome do Senhor Jesus. Amados, que é tempo de batalha, a pessoa ela não precisa ser muito espiritual para entender que é um tempo de guerra na terra. Não é preciso ser muito discernimento para conhecer, para reconhecer que é um momento sim, que é necessário ter força e ter poder para vencer essa guerra, para vencer a batalha. Mateus 11:12. Jesus Cristo, Ele nos fala: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Amados, o tema dessa noite é força e poder para a guerra. E o texto bíblico base é Mateus 11:12. Um texto muito propício, porque Jesus, Ele fala, Ele relata que depois que o reino dos céus, o reino de Deus foi apresentado por João Batista, depois que houve o início da pregação do Evangelho, aquele reino ele sofre violência, ele sofre ataque, ele sofre oposição, ele sofre impedimento. E ele fala que aqueles que usam de força se apoderarão, não perderão, não se corromperão, não desistirão desse reino. É nítido, nos nossos dias é nítido, na crise mundial é nítido no que tem acontecido, que está sendo exigido de mim, de você, está sendo exigido de nós, uma força sobre-humana. Está sendo exigido de nós uma força que nós talvez nem imaginássemos que poderíamos ter, ou que um dia poderia ser exigido que viemos a ter. Só que Jesus já tinha avisado, só que não há novidade para o que está acontecendo. A palavra de Deus, ela relataria que haveria tempo sim de dificuldades. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo, mas nós poderíamos e deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nesse momento aqui, Mateus 11:12, Jesus Cristo Ele fala que os que têm força se apoderam. Então na verdade é condicional. É necessário que eu e você, nesse momento específico, venhamos ter força. Não é opção ter força, é uma obrigação eu e você nos tornarmos fortes nesse momento. É uma necessidade eu e você estabelecer uma força em nossas vidas e através de nossas vidas nesse momento. Não é uma opção você ser forte, é uma necessidade você se tornar forte. E Deus, Jesus Cristo tinha dito: somente os que tiverem força vão guardar, vão se apoderar, vão permanecer no reino. Força sempre foi exigida para ter comunhão com Deus. O próprio Jesus falou que o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus de toda a sua força. Lucas 10:27, não precisa abrir. Os fariseus perguntaram qual é o primeiro, qual é o mandamento mais importante. E Jesus responde em Lucas 10:27, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. E talvez você esteja desesperado, talvez você esteja confuso, porque você se sente fraco, porque você se sente abalado, porque você se sente oscilante, porque talvez você se sinta como uma pessoa que não tem essa força. Talvez você sinta a ausência dessa força, desse poder. Talvez você esteja desesperado, como encontrar, como se fortalecer em meio a tanta turbulência. Amados, essa força, ela não depende da minha vida e nem da sua vida. Essa força
nós não encontramos dentro de nós mesmos. Essa força não depende da minha condição e da sua condição humana. Essa força não depende do nosso limite. Essa força depende de um relacionamento genuíno com Deus. Na verdade, para que essa força se manifeste, é necessário sim que a sua força acabe. Para que essa força venha a ser revelada, para que essa força venha a ser entregue, é necessário sim que você e eu nos sentimos completamente fracos. A Bíblia, ela é sim de maneira sobrenatural antagônica. Ela sim, ela anda na contramão do mundo. Diz aquele que morre e em Deus ele vive eternamente. Aquele que é pobre, para o homem ele é rico com Deus. A Bíblia, ela é antagônica. E diz a palavra de Deus que aquele que é fraco se torna forte. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. O antagonismo, ele é presente de cabo a rabo diante da Bíblia. Ela é presente, o antagonismo, de Gênesis a Apocalipse. Não precisa abrir. 1 Coríntios, Paulo nos revela em capítulo 1, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte. Você se sinta completamente frágil, talvez você se sinta completamente vulnerável, talvez eu e você, nós nos sentimos fracos, e essa é a porta que Deus queria para entrar na minha e na sua vida. Quando não resta mais saída, quando não resta mais força física, força da alma, força humana, Deus dispõe o poder e a força dele. 2 Coríntios 10, 3, Paulo ainda fala, não precisa abrir por enquanto, vamos ganhar tempo, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então a força que Jesus estava falando ali depois de João Batista em Mateus 11, não é uma força carnal. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa luta, as armas do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A Bíblia, ela é repleta de sinais, ela é repleta de ensino, ela é repleta de fragmentos que quando o homem ele se disponibiliza a se tornar fraco, a se tornar frágil diante de Deus, Deus torna esse homem forte diante dos homens, diante das circunstâncias. Paulo, quem era Paulo? Um fariseu forte, um homem poderoso. Quando ele encontra Jesus, cai, muito provavelmente cai do cavalo, porque ele estava andando de viagem. E ele fica cego, ele perde as forças humanas, ele perde a capacidade humana, e aí ele se abre para a força de Deus. Esse mesmo Paulo, ele questionou Deus nas suas lutas. Ele questionou Deus quando ele orava por uma cura e essa cura não chegava, em 2 Coríntios 12, 9. E Deus responde a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza, em sua incapacidade. O meu poder encontra espaço quando o seu poder se esvai, Paulo.
O espinho na carne de Paulo mantinha Paulo dependente, mantinha Paulo sujeito. O espinho na carne de Paulo mantinha Paulo perto do poder de Deus. O controle tinha sido transferido para Deus. E talvez eu e você, nesse momento, nos encontramos exatamente como Paulo, cego no tiroteio, sem forças para olhar para o futuro, sem condições de criar expectativa, sem força, sem poder para dar um passo. E essa talvez seja a melhor e maior oportunidade que você está tendo e que Deus está tendo de manifestar o poder dele em sua vida. Amados, a palavra de Deus, ela é infinita, é um oceano de revelações, de pérolas, de tesouros, é um oceano de força, de ânimo. E Paulo, em uma das suas cartas mais maduras, como algumas pessoas dizem, em uma das suas cartas mais abrangentes, ele manifesta justamente o que é ser forte em Deus, o que é estar forte e estar no poder. Agora sim, abra comigo em Efésios 6:10. Agora sim, abra comigo em Efésios 6:10. Porque o seu questionamento de como você encontrará essa força acaba hoje. O seu questionamento de como você se tornará forte acaba hoje. As suas dúvidas, as suas perguntas, como se tornar forte diante de Deus, acabam hoje, porque Deus vai te marcar hoje com a identidade. Deus vai te revelar quem você é. Deus vai manifestar que tipo de força eu e você precisamos. Hoje o desespero vai sair e vai dar lugar ao poder de Deus. Hoje a dúvida vai sair e vai dar lugar à força de Deus. Efésios 6:10. Paulo está prestes a terminar a sua carta para a igreja de Éfeso. E ele chega no final, ele dá muitas diretrizes, casamentos, ele dá diretrizes de pais e filhos, ele dá diretrizes orações, ele dá muitas diretrizes. Mas ele no final, ele fala: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, Paulo ele dá a chave. Paulo estava falando com a igreja que estava se passando por momentos de decadência, de momentos de oscilações, estava passando por um momento de dificuldade, estava passando por um momento de carência de frutos, de ausência de permanência. E Paulo fala: quanto mais agora, ou portanto, sejam agora fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo não está exigindo que a igreja de Efésios encontre força em sua humanidade, encontre força em seu intelecto, encontre força em sua profissão. Paulo não está ensinando a igreja de Éfeso a buscar a força que encontra em si próprio, não. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E talvez você me pergunte: tudo bem, pastor, mas como é que essa força acontece, ela é encontrada, se manifesta? Amados, nós temos que mergulhar um pouco no que Paulo queria dizer. Por quê? O termo fortalecidos, ele vem do termo grego endunamo, que quer muito mais dizer do que ser fortalecido. Quer dizer revestir, é trocar de roupa, receber força, crescer em força. Só que quando você vai para a raiz, para os sinônimos em grego, endunamo vem de endunastes, que significa, sabe o que? Príncipe potente. Sabe o que é que acontece aqui, amados?
Paulo está falando, vocês vão ter que vir entender, se revestir da identidade de Deus na vida de vocês. A força que Paulo está dizendo, se revista, se fortaleça em Deus, é que ele está dizendo, vocês vão ter que mudar a maneira de pensar, vocês vão ter que mudar a maneira de olhar para vocês mesmos. Paulo está dizendo, vocês vão ter que olhar para um espelho espiritual e não vai poder mais ver aquele homem frágil, pequeno, mas você vai ter que ver um príncipe de Deus, o filho do rei dos reis. Amado, a raiz grega de endunamo significa uma força como a dinamite, mas essa força como dinamite, ela só pode acontecer quando eu mudo a minha identidade, quando eu encontro a revelação, quando eu me revisto de quem eu sou em Deus. Você e eu vamos encontrar essa força quando você mudar a sua identidade, quando você olhar para você e falar assim, eu não sou um Serginho, eu não sou um qualquer, eu sou o príncipe potente de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você sabe qual é o significado na raiz de dunastes? Ministro real com grande autoridade. Então quando Paulo está falando assim, fortalecei-vos no Senhor, entenda que você não é mais um qualquer, você agora é um ministro potente, é um príncipe potente, é um ministro real de grande autoridade. É um ministro da realeza dos céus. Um alto oficial é o significado de dunastes. E aí você vai agora para o outro sinônimo, dunatos. Aquele que suporta a calamidade. Aquele que vence o sofrimento com coragem e paciência. Amados, quando Paulo está falando, Paulo sabia o que é que ele estava falando, porque Paulo era fortalecido no Senhor, porque Paulo foi apedrejado, mas ele saía daquelas cidades que era apedrejado, ele dava risada, sabe por quê? Porque ele sabia que para o homem talvez ele não era nada, mas para Deus ele era um príncipe potente, para Deus ele era um oficial real, poderoso. Para Deus ele representava o reino de Deus, ele sabia a sua identidade, ele não importava se os outros menosprezavam, se os outros caluniavam, se a guerra estava à frente, ele se revestia no poder de Deus, ele olhava e falava assim, eu sou um príncipe potente, eu estou a serviço do reino. Meu Deus! E quando você tem essa identidade, quando você deixa essa dinamite estourar dentro de você, o dunatos, você se torna forte na alma, você suporta a calamidade, você vence o sofrimento com coragem e com paciência. Por quê? Porque eu recebi o revestimento de quê? Do príncipe. Eu recebi a identidade do príncipe, do ministro real. Então essa força, amado, ela não é uma força simplesmente que Deus ele vai botar algo dentro e você tem que entender, você tem que crer quem você é a partir de agora. Você é um ministro real, você é um príncipe potente, e quando você recebe essa revelação, você tem autoridade e poder sobre toda a calamidade, você tem autoridade e poder sobre toda a dificuldade, você tem autoridade e poder sobre toda a crise. Sabe por quê, amados? Porque a calamidade, o sofrimento não consegue atingir quem tem a sua identidade no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aí vai dando amém aí. Quem está recebendo em nome de Jesus. Só que a raiz mais duno de dunatos é imergir, é mergulhar. Você só vai encontrar isso quando você mergulhar em Deus. Você só vai encontrar isso porque sinônimo de fortalecer-vos é revestir-vos em grego. O sinônimo é você estar revestido, e você só se reveste quando você se aprofunda, quando você mergulha, quando você submerge, quando você se esconde, quando você fica lá longe das coisas do mundo e encontra com Deus. Amados,
você começa a entender por que homens no Antigo Testamento tinham forças sobrenaturais para vencer. Deus ele usava o Antigo Testamento como sombra do Novo. Ele dava sinais como sombra do Novo. Você tem que estar afiado aqui comigo. Não perde a fiação. Desliga a televisão, fica ligado aí, bota fone aí, porque você tem que ficar perto dessa palavra. Aí você começa a entender que o processo é o mesmo. Quando Deus levanta Gideão para poder derrubar os filisteus, o que é que acontece? Para poder derrubar os midianitas, o que é que acontece? Ele teve que mudar a identidade de Gideão. Ele teve que fazer Gideão, porque Gideão significa, sabe o que? Lenhador, aquele que picota a lenha. Mas ele foi transformado em Jerubal, aquele que derruba Baal. Então, na verdade, o que é que acontece? Gideão, ele não conseguia se ver como alguém forte, poderoso. Ele pediu 3 vezes confirmação a Deus, porque ele não se via. Ele era muito fraco, ele era muito limitado. Só que Juízes 7:2, não precisa abrir. O Senhor disse a Jerubal, Gideão: é demais esse povo que está com vocês. Porque Gideão aceitou a empreitada, só que aí juntaram 22 mil homens. Deus falou: não, eu não trabalho na força do homem, eu trabalho na fraqueza. Manda embora os que são com medo, manda embora os que bebem água errado. O que foi que aconteceu? 300 que derrubou 135 mil homens midianitas. Por quê? Porque o poder de Deus, a força de Deus, ela encontra espaço quando Ele muda o homem da maneira do homem ver. O que foi que aconteceu? É demais esse povo. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão livrou. Juízes 7:2. Mas aonde eu quero chegar? Gideão, ele teve que se tornar Jerubal, um príncipe potente. Ele teve que se tornar um ministro real de Deus. Ele teve que sair do picotador de lenha para se tornar aquele que derruba Baal, aquele que vence as guerras espirituais. Juízes, a história de Sansão, Juízes 15:14. Qual é o significado da palavra Sansão? Como o sol. Sansão, ele sabia que ele tinha uma identidade, sabe o que? De dissipar as trevas. Por isso que Sansão, ele pegou uma queixada, porque ele tinha uma força sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque a segunda força que diz a palavra de Deus, Kratos, é a força de um exército. Por isso que Sansão, ele tinha a força de um exército. Porque ele sabia que ele era como um sol que ia dissipar as trevas. Juízes 15:14. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando contra ele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços tornaram fios de linho queimados, e amarraram como tinta, soltaram. Achou uma queixada de jumento fresca, pegou na mão e matou 1000 homens. Versículo 16, e disse: com a queixada de jumento, com um montão fiz um montão, com a queixada de jumento matei 1000 homens. O que é que aconteceu, amados? Aquela força estava em Sansão? Não. Tanto não estava, que quando ele permitiu não ser mais nazireu, a força saiu dele. Por quê? Porque a força é quando você tem a revelação de quem você é. A força você encontra quando você se reveste, quando ele muda a sua identidade. O que é que Sansão vivia ali? Ele julgava os filisteus, ele julgava as trevas, ele julgava os inimigos de Deus. Como? Sendo um sol, fazendo a diferença, se apossando, se revestindo do poder de Deus. Por que Davi não juntou 3.000 valentes, mas só juntou 30? Eu me lembrei hoje, estudando a palavra, que Davi significa amado. Davi, ele sabia que ele era amado por Deus, que ele não precisava de um exército numeroso, que só bastava 30 para derrubar 30.000. 2 Samuel 23:9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aioi, entre os 3 valentes, e quando estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando o filho de Israel já havia retirado, ele se levantou, atacou os filisteus até lhe cansar a mão e a espada ficar grudada.
Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para Eleazar, somente para pegar os despojos. Em outro trecho, 1 Crônicas 11:11, eis que a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquitonita, o principal dos tritas, esse braniu uma lança, contra a qual destruiu 300 homens de uma vez só. Como esses homens faziam isso? Eles eram especiais? Não. Eles reconheciam quem eles estavam sendo em Deus. Eles reconheciam que o chamado de Davi dependia de Deus, e era Deus que ia honrar aquele chamado. Então, quando você tem certeza aonde você está e o que você está fazendo e para quem você está fazendo, você encontra força. Revestivos, fortalecei-vos nele. Você não está sozinho. O que acontecia com os valentes de Davi, eles sabiam que o propósito ali era eterno, eles sabiam que o propósito ali era permanente, que o propósito vinha de Deus. Quando você conhece o propósito de Deus em sua vida, quando você conhece quem você é, um príncipe potente, quando você é um oficial real, quando você sabe quem você é em Deus, você recebe essa força naturalmente, porque você sabe que você não está ali por você mesmo, porque você sabe que você não está envolvido numa obra humana, porque você sabe que o projeto para vencer não é seu, mas é o projeto de Deus para a sua vida, para te tornar mais do que vencedor. Você não depende da sua força, você depende da sua fé, você depende do seu entendimento, você não depende da sua força carnal, você não depende do seu ânimo da carne, você depende do seu espírito, de quem você é para Deus. Quando você recebe essa revelação, você se torna um príncipe de Deus, você muda a sua identidade, naturalmente você muda a sua força, você recebe de Deus um impacto, uma dinamite no seu coração. Kratos, uma força infreável. O significado de Kratos é uma força de um exército que torna um homem imparável. O que é que acontecia com os valentes de Davi? O que é que acontecia com Sansão quando estava dentro do propósito de Deus, quando estava dentro da identidade de Deus? Ninguém parava aqueles homens. E o que é que acontece? Eu quero te chamar para dentro do propósito de Deus, porque se você estiver dentro da sua identidade de príncipe, se você estiver dentro da sua identidade de princesa, se você estiver dentro da identidade do oficial real do reino de Deus, nada vai te parar nessa terra. Se você descobrir quem você é, como Gideão descobriu que ele não era mais Gideão, como Sansão viveu durante 20 anos sabendo que ele era como o sol, como Davi sabia que ele era amado. Sabe qual é a raiz da palavra de Davi, do termo Davi? Aquele que ferve. Aí você começa a entender que é tudo profético. Aí você começa a entender que é tudo motivo. Por isso que Davi, ele era apaixonado por Deus, e ele se continuava apaixonado. Por isso que Davi foi um rei que transformou, porque ele sabia que ele era amado. O nome dele significava o amado. Ele sabia, ele confiava no amor de Deus. Ele não confiava em seu braço, ele não confiava em sua condição, ele confiava naquele que amava ele. E por isso ele fervia. Ele não esfriava, ele fervia. Quando você sabe que você é um príncipe potente, que o rei dos reis te tornou um príncipe potente, sabe o que é que acontece? Você recebe a força de um exército, porque todo príncipe precisa de um exército para caminhar. Todo príncipe precisa de um exército para conquistar. Todo príncipe precisa de um exército para guardar. Aí sabe o que é que acontece? Deus, ele falou, agora ele entendeu quem ele é. Está entendendo? Está entendendo? Agora ele entendeu. Agora eu vou dar força de um exército, porque ele sabe agora quem ele é. Ele entendeu a identidade. Agora eu vou colocar uma dinamite no coração dele. Agora ele vai se tornar um homem, uma mulher imparável, infreável. Esse é o termo Kratos, força infreável. Aquele que é liberto. Força, vigor, ação poderosa. Primeiramente, liberdade para ação. Você consegue ganhar liberdade para agir. Você não está mais preso na sua autocomiseração. Você não está mais preso na sua baixa autoestima. Você não está mais preso no seu passado. Você se tornou um príncipe, uma princesa potente. Essa palavra tem que mudar a minha e a sua vida. Essa palavra tem que nos tirar do lugar de estagnação. Essa palavra tem que nos tirar do lugar de paralisação.
não, porque Deus te fez um príncipe e uma princesa para colocar uma força de um exército, porque você não está só. Eu não vos deixarei só, estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Filho de Deus, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, não é qualquer pessoa na terra, são príncipes, são princesas. Louvado seja o nome do Senhor, digno ao Senhor. E o poder, ictus, isquitus, ixus, vem de ecos, que significa, sabe o que? Possessão das emoções. O termo iscus vem de ecos, que significa possessão, segurar firme. Agora fique pasmo, como alguém que está unido pelo laço de sangue. O poder está aqui, ó. Você preparou sua Santa Ceia? O poder está aqui, ó. Esse é o poder. A força está na identidade, mas o poder está no sangue. Esse aqui é a raiz do poder de Deus na terra. Ecos em grego significa ter, possuir, incluir, envolver. Usado na maioria das vezes pelos que são unidos por laços de sangue. O poder ele não vem porque, eu quero poder. Ele vem porque eu creio onde está o poder. Porque eu sei de onde emana o poder. Porque eu sei como se manifesta o poder. Porque eu acredito que o poder emana do sangue eterno, do sangue poderoso. Hoje é Santa Ceia. Você quer força e poder, está aqui. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala, por isso que tem alguns que dormem que estão fracos, porque não conhecem o poder da Santa Ceia, porque não conhece o poder do pão vivo que desceu do céu, porque não conhece o poder do sangue de Jesus. Agora você começa a entender que a força que Jesus falou em João 11, ou em Mateus 11, que era necessário para apoderar-se do reino de Deus, não tem nada a ver com a sua condição, tem a ver com o seu coração. Você tem que acreditar e Deus tem que mudar a sua identidade. Meu Deus do céu, que palavra é essa, Jesus? Agora você começa a entender, porque diz a palavra de Deus, como você conceber, assim você será. Então se você se vê como um coitadinho, você vai ser um coitadinho. Mas quando você se vê, eu não sou nada, mas com Jesus eu sou um príncipe potente, a história da sua vida muda. Porque Deus responde à fé e não a necessidades. Colossenses 1:10. Dessa maneira poderão viver de modo digno. Como? Você deve falar, pastor, mas eu passo a maior luta com o pecado, mas eu passo a maior luta, eu tenho a maior dificuldade de perdoar, eu tenho a maior dificuldade disso, eu tenho a maior dificuldade daquilo. Como? Na força da revelação que você é um príncipe e uma princesa. Na força do exército que serve um príncipe e uma princesa. E no poder do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, porque verdadeiramente sem ti nada podemos fazer. Dessa maneira, assim como fortalecidos na força do poder, poderão viver de modos dignos para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo. Versículo 11, Colossenses 1, versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo o que? A força da sua glória. Não é segundo o Serginho, esqueça. Não é eu que sou forte, é a identidade de Deus me entregou que me torna forte.
Não é porque eu sou bom, mas é o poder do sangue de Jesus que transforma a minha vida. Não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com o seu corpo, representado por esse sangue esbagaçado, por esse pão esbagaçado. Tem a ver com esse suco de uva que representa o sangue derramado. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai da luz, que nos capacitou a participar da herança. Se você passa alguns versículos, Colossenses 1:28, este Cristo que anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa em Cristo perfeita. É para esse fim, e eu me empenho, me esforçando o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, disse Paulo. Paulo não andava segundo as suas forças, andava segundo a sua identidade. Jesus chegou para Paulo e falou assim: Paulo, você para mim vai ser vaso de honra, você vai sair, vai pregar o evangelho. Ele vestiu aquela roupa de príncipe, um assassino, um perseguidor. Deus mudou a identidade de Paulo, tornou ele um oficial da realeza poderoso, e é o que Paulo fez, plantou mais de 300 igrejas. É brincadeira? Paulo plantava igreja por onde ele ia, mais de 30 igrejas, voltando atrás aqui, mais de 30 igrejas Paulo plantou. É para esse fim que eu me empenho, segundo o poder de Cristo. E para a gente finalizar aí para a Santa Ceia, Apocalipse 7:10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus. E agora é a parte que nos importa, versículo 12 de Apocalipse 7. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para sempre. O poder, a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Deixa Deus te revestir. Deixa Deus te tornar príncipe. Os seus pecados são perdoados. O seu passado pouco importa para Deus. Ele quer te dar a força de um exército. Ele quer te dar a força de um exército. Porque você é um príncipe, uma princesa. E todo príncipe e princesa não anda sozinho, anda com um exército. Ele quer mudar sua roupa. Ele quer te revestir da identidade. Ele quer mudar sua história. Ele quer que você tenha força para vencer essa dificuldade que está nos assombrando. Ele quer te dar a identidade de filho para você vencer todos os desafios. Ele quer te dar o poder, o sangue de Jesus. Te dá o poder do laço de sangue. O sangue de Jesus, ele te dá o poder de filho, perdoado, curado. O poder está no sangue. A força está na filiação, porque príncipe é filho. Por isso que Davi sabia, ele era amado do Pai. Por isso que Davi não perdia uma batalha, não é porque ele era bom. Por isso que Davi não voltava perdendo uma guerra, porque ele sabia que ele era amado. Ele era um príncipe de Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Se você tem seus elementos em casa, prepare eles, coloque ele perto agora. Enquanto preparamos o louvor, eu quero abrir a palavra de Deus
no primeiro livro de Coríntios. Essa é uma noite que Deus, Ele está nos dando a chave para ser forte. Deus precisa de uma igreja forte. Deus precisa de filhos fortes. Não porque eles são fortes ou porque eles nasceram fortes, mas porque eles entenderam quem eles são em Deus. Você não é qualquer um. Jesus Cristo nos deu autoridade para ser filhos de Deus, príncipes do Senhor, princesas do Altíssimo, ministros da realeza do céu. Pai, consagramos a Ti esses elementos.